A maioria dos médicos trata o corpo. Neurocirurgiões operam na parte que faz você ser você, sua fala, memória, movimento, personalidade. Um erro de milímetros pode tirar de alguém a capacidade de falar, andar, reconhecer a própria família. E o caminho para ser confiado com isso começa anos antes de você tocar num bisturi. Nível 1. Estudante de medicina. Você tem 22 anos, primeiro ano de medicina. Você foi o melhor aluno em algum lugar. Todo mundo nessa sala também foi. Isso deixa de significar o que costumava. Os 2 primeiros anos são sala de aula e laboratório de cadáveres. Anatomia, patologia, farmacologia. Você disseca um cérebro humano na neuroanatomia. Você segura nas mãos e é mais pesado do que esperava. Cada memória que a pessoa teve, cada palavra que disse, cada rosto que reconheceu, você está segurando. Pesa cerca de 1,5 kg. No terceiro ano, você roda pelo hospital. Cirurgia, clínica médica, pediatria, psiquiatria. Na rotação de neurocirurgia, você entra numa craniotomia pela primeira vez. Você fica do outro lado da mesa segurando um afastador por 6 horas. Seu braço fica dormente lá pela terceira hora. O chefe mal olha para você, mas pelo microscópio dá para ver o cirurgião separando um tumor do tronco cerebral milímetro por milímetro, e a sala fica em silêncio total, só os monitores e o zumbido da pinça bipolar. Você decide ali mesmo. Você nem entende direito o que acabou de decidir. Neurocirurgia aceita uns 240 residentes por ano no país inteiro. 379 candidatos se inscreveram no último ciclo. Você precisa de notas no top 10%, uma pilha de artigos publicados. A maioria dos candidatos competitivos tem de 10 a 20, e cartas de neurocirurgiões que vão te recomendar pelo nome. Alguns estudantes tiram 1 ano extra de pesquisa só para montar uma candidatura forte. Você está adicionando 1 ano num processo que já é o mais longo da medicina. Dia da combinação. Um envelope aberto em público, cercado pelos seus colegas. Alguns deles estão chorando. Você lê o papel. Você conseguiu. Você tem 26 anos. Você não vai operar sozinho até ter pelo menos 33. Seus amigos da faculdade que foram para tecnologia estão ganhando $200 mil. Você deve 215 mil em empréstimos estudantis. Você vai para casa e começa a arrumar as malas. Nível 2. Residente Júnior. Você chega no primeiro dia, 5 da manhã. O chefe de residência te dá uma lista de 15 pacientes. Você faz a ronda prévia de todos antes do médico chegar. Checa sinais vitais, ajusta medicamentos, faz anotações, sinaliza qualquer mudança da noite. Às 6h30, você apresenta cada paciente em 60 segundos ou menos. Vai direto ao ponto. Não perde tempo deles. Seu salário é $63 mil. Você vai trabalhar 80 horas por semana oficialmente. Neurocirurgia é uma das poucas especialidades com isenção especial, permitindo até 88. Antes de 2003, residentes faziam em média 110. A cultura lembra. Você está no fim da hierarquia. Você segura afastadores. Você fecha feridas. Você coloca drenos ventriculares externos, um catéter pelo crânio até as câmaras cerebrais cheias de líquido para aliviar pressão. Você faz o trabalho que ninguém quer fazer e faz com 3 horas de sono porque o pager de trauma tocou às 2 da manhã e alguém chegou com um tiro na cabeça. E você foi quem atendeu. O glamour desaparece rápido. Seu pager toca e é consulta de dor de cabeça. Você vai pro PS, avalia o paciente e é enxaqueca. Você volta. Seu pager toca de novo. Outra consulta. Você volta. Isso acontece umas 4 ou 5 vezes por noite de plantão. Entre consultas, você anota, responde enfermeiros, cuida de pós-ops confusos, com dor ou arrancando soros. Você come em pé. Você olha o relógio, são 2 da manhã. Olha de novo, 5h30, rounds em 1 hora e você não dormiu. Você aprende a funcionar assim, mal. Você aprende que bem não é o padrão. Você começa a tomar mais café do que jamais imaginou. Você come o que tiver mais perto. Sua postura piora. 3 meses depois, seu primeiro paciente morre. Um aneurisma rompido. Ela chegou inconsciente e nunca acordou. O titular liga para a família. Você fica no corredor e ouve o som pela porta. Ninguém conversa com você. Ninguém pergunta se você tá bem. Você tem um caso em 20 minutos. Você dirige para casa depois de 30 horas de plantão. Você não lembra da viagem.
Você vai pensar nisso depois que estava dirigindo um carro em vias públicas após 30 horas consecutivas de trabalho, e vai perceber que todo residente de neurocirurgia que você conhece fez a mesma coisa. Mais 2 anos se passam. Nível 3. Residente sênior, ano de chefe. 5 anos depois, algo mudou, e você não sabe quando aconteceu. Uma tomografia aparece na tela, e você vê o problema antes que alguém diga qualquer coisa. Um residente júnior apresenta um caso, e você já sabe o que o médico vai recomendar porque já viu essa situação exata 30 vezes. Você não está mais adivinhando. Você é lento o suficiente para conferir 2 vezes e rápido o bastante para que leve apenas alguns segundos. O médico responsável te entrega a broca. Você faz os furos. Você corta a aba óssea. Você levanta e a dura mater está bem ali, a membrana resistente entre o crânio e o cérebro. Você a abre e o cérebro fica cinza-rosado, úmido, pulsando suavemente a cada batida do coração. Você olha pelo microscópio com ampliação de 6 a 40 vezes. Um campo do tamanho de uma moeda preenche todo o seu mundo visual. Suas mãos estão no campo agora. O dissecador de Penfield separando o tecido, as pinças bipolares cauterizando pequenos vasos, a sucção abrindo caminho. O médico assistente está na sala, mas cada vez mais como um treinador, observando, ocasionalmente guiando, na maior parte apenas ali. Música toca ao fundo. Todos na sala sabem que, se a música parar, algo deu errado. Ano-chefe, PGIB 7, você registra 400 a 500 casos. Você gerencia toda a neurocirurgia de emergência e consultas internas. Residentes juniores vêm até você às 3 da manhã com perguntas que você lembra ter tido. Você está em treinamento desde os 18 anos. Você tem 32 ou 33 anos. Você ganha $79 mil. Um enfermeiro especialista com diploma de 2 anos ganha mais. Seu colega de quarto da faculdade acabou de comprar uma casa. Você ainda está pagando juros de empréstimos que fez há uma década. Nada disso é novidade, mas algumas manhãs isso pesa diferente. No seu último dia de residência, o chefe te puxa de lado e diz: "Você está pronto." 2 palavras. 7 anos comprimidos em 2 palavras. Você tira as luvas e sai do centro cirúrgico pela última vez como residente. A fellowship começa em 6 semanas. Nível 4. Fellow. Você já é um dos médicos mais treinados de qualquer hospital do país, e ainda não terminou. A fellowship é onde a neurocirurgia se divide. Coluna, base do crânio, pediátrica, vascular, funcional, neuro-oncologia. Você escolhe uma. Cada uma tem seus próprios casos, seus próprios riscos, seu próprio jeito de te manter acordado à noite. Coluna é o caminho mais comum e o mais lucrativo. Um cirurgião de coluna em alta demanda na prática privada pode faturar $1,5 milhão por ano. A base do crânio está entre as cirurgias mais exigentes de toda a medicina. Tumores envolvem nervos cranianos que controlam visão, audição, deglutição. Você remove o tumor tentando não levar essas coisas junto. E então há operações que parecem ficção científica. Estimulação cerebral profunda. Você implanta eletrodos em núcleos cerebrais específicos, muitas vezes com o paciente acordado. Para um paciente com Parkinson tremendo há 10 anos, você liga o estimulador e o tremor simplesmente para. A mão fica imóvel. Eles olham para ela. Alguns começam a chorar ali mesmo na mesa. Craniotomia acordada. O crânio do paciente está aberto. Você pode ver o cérebro. O paciente está falando com você. Um neuropsicólogo pede que contem, nomeiem objetos, leiam palavras em voz alta. Você toca a superfície do cérebro com uma sonda elétrica e o paciente para de falar. Você encontrou o centro da fala. Você sabe exatamente onde não pode cortar. Você afasta a sonda. O paciente volta a falar. Você continua removendo o tumor enquanto eles te contam sobre os filhos. Uma paciente da clínica Mayfield não parou de falar durante todo o procedimento, conversando sobre a faculdade, seus cursos de biologia, seu sonho de virar assistente médica. Outra paciente soube que era aniversário da neuropsicóloga e começou a cantar parabéns, enquanto seu cérebro estava exposto na mesa de cirurgia. Você tem 34 anos. Você está em treinamento há 16 anos. Seus amigos fora da medicina têm casas, poupança, famílias estabelecidas. Você tem um salário de bolsa de $80 mil e empréstimos que vem acumulando juros silenciosamente o tempo todo. Nível 5. Neurocirurgião titular. Ninguém mais diz: "Deixa eu checar com meu chefe." Você é o chefe agora. Você consente o paciente. Você explica o que vai fazer dentro do crânio, quais são os riscos, o que pode dar errado, o que acontece se não fizer nada.
A família senta do outro lado da mesa e você vê eles decidindo se vão confiar em você. Você assina o formulário. Você se prepara para a cirurgia. Sua primeira craniotomia solo. Nenhum cirurgião sênior na sala. A broca penetra o crânio. Você levanta o retalho ósseo. Tudo que você treinou, 7 anos de residência, 2 de fellowship, milhares de horas, se resume às suas mãos nesse campo agora. Você começa. O dinheiro finalmente chega. Neurocirurgiões acadêmicos ganham de 400 a 600 mil por ano. Na prática privada, pode passar de 900 mil. Você paga um seguro que vai de 30 mil a 300 mil por ano, dependendo do estado. Porque mais de 80% dos neurocirurgiões são processados pelo menos uma vez na carreira. Você tenta não pensar nisso durante uma cirurgia. 2 anos depois, você tem aquele caso. Todo neurocirurgião tem um vaso que não viu, um tumor que sangrou demais, ou um paciente que entrou falando e saiu sem conseguir falar. Você fez tudo certo, ou acha que fez. Você repassa a cirurgia na cabeça por semanas procurando o momento. Às vezes você encontra. Às vezes não há nada para encontrar, e o resultado foi ruim mesmo assim. Você tem consultas na manhã seguinte. Você vai. Você sorri para os pacientes. Eles não sabem o que aconteceu ontem, e não precisam saber. Você tem 40 anos. Você é um dos cerca de 4.000 neurocirurgiões certificados nos Estados Unidos. Você trabalha de 60 a 80 horas por semana. Você atende plantão de trauma, um telefone que pode tocar a qualquer hora. Aneurisma rompido, hematoma subdural, criança que caiu do trampolim, e quando toca, você vai. Um neurocirurgião disse: "Sinto falta de não ter ido aos jogos de futebol dos meus filhos. Me arrependo de ter perdido as apresentações? Claro que sim, sou pai. Mas se eu queria ser neurocirurgião, sabia que tinha que fazer esses sacrifícios. Quando a decisão dá certo, alguém sai do hospital. Quando dá errado, você senta numa sala com a família. Algumas semanas, os dois acontecem no mesmo dia. Nível 6. Referência, pioneiro. 25 anos depois, você opera talvez 2 dias por semana, mas são casos que ninguém aceita. Tumores na base do crânio que 3 outros cirurgiões chamaram de inoperáveis. Famílias que viajaram de outro país porque disseram que você era o único. O resto do seu tempo não se parece em nada com cirurgia. Você administra um departamento, 20 a 30 neurocirurgiões, um programa de residência, laboratórios de pesquisa, um orçamento na casa das dezenas de milhões. Você passa um tempo surpreendente em reuniões sobre coisas como vagas de estacionamento e escala de centro cirúrgico. Você recruta professores, negocia com a liderança do hospital, decide no que o departamento vai trabalhar na próxima década. Você analisa 300 inscrições para 3 vagas de residência. Você lê uma carta de um jovem de 27 anos que te lembra você mesmo. Mesma intensidade, mesma convicção, mesma ignorância total do que realmente vai custar. Você lembra de ter sido essa pessoa. Você o classifica em primeiro lugar. Nem todo mundo nesse nível é igual. Harvey Cushing, o pai da neurocirurgia, reduziu a mortalidade de cirurgia cerebral de 40% para menos de 8%. Ele também ganhou o Pulitzer por uma biografia que escreveu nas horas vagas, porque aparentemente salvar o campo da neurocirurgia não bastava. Henry Marsh passou décadas no topo da neurocirurgia britânica e depois escreveu um livro de memórias sobre os pacientes que prejudicou e os erros que ainda o assombram à noite. Paul Kalanithi era residente-chefe em Stanford quando foi diagnosticado com câncer terminal aos 36 anos. Ele voltou para a sala de cirurgia durante a remissão, operando enquanto fazia quimioterapia. Seu supervisor descreveu vê-lo operar como a coisa mais notável que já testemunhei na medicina. Ele morreu aos 37. Sua filha tinha 8 meses. O campo em que você entrou tem pouco mais de 120 anos. Técnicas que você pioneirou já estão sendo substituídas. A próxima geração fará coisas que você não pode imaginar. Suas mãos não são mais o que eram. Você percebeu. Nada dramático, só uma leve mudança pela manhã, uma firmeza que leva alguns segundos a mais para se estabilizar. Sob um microscópio cirúrgico com 40 vezes de ampliação, você veria. Você não tem certeza se mais alguém percebeu. O Colégio Americano de Cirurgiões recomenda avaliação voluntária entre 65 e 70 anos. Voluntária. Ninguém te diz quando parar. Você olha a lista de casos de amanhã. Um garoto de 14 anos com glioma do tronco cerebral. A família chegou ontem à noite. Eles já estão na sala de espera. Você veste o jaleco branco e caminha pelo corredor. Em algum lugar, um estudante de medicina de 22 anos está se preparando para sua primeira craniotomia.
Ela segura um afastador. O braço dela está ficando dormente. A médica responsável não olhou para ela nenhuma vez, mas ela vê pelo microscópio as mãos de um cirurgião se movendo dentro de um cérebro humano, separando tecido de tecido, vaso de nervo, tumor daquilo que faz uma pessoa ser quem ela é. Ela não sabe quanto vai custar. Nem os plantões de 30 horas, nem o paciente que não acorda, nem a família que ela terá que enfrentar depois. Ela está observando as mãos. Ela está decidindo.